séries que o Novo Testamento tem, assim, que eu gosto mais, né? É um livro maravilhoso, muito, muito mesmo. E assim, só que vocês vão ficar um pouquinho tristes só porque é pequeno. Mas Deus sabe que era aquilo que ele tinha que falar, era aquilo que ele tinha que escrever. Então nós vamos olhar e, rapaz, são só 5 capítulos pequenininhos, maravilhosos. Não, pequenos não, são capítulos medianos, assim, são bons capítulos, né, com muito ensinamento, um ensinamento maravilhoso. E hoje nós vamos começar o livro de Tiago. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Uma salva de palmas porque a palavra de Deus é maravilhosa. E nós vamos começar no livro de Tiago. Quem foi Tiago? Filho de Alfeu? Filho de Zebedeu? Ou foi outra pessoa? Hoje nós descobriremos e muito mais através da vida do irmão Rafael. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Terminamos semana passada Romanos 16. Foi a primeira vez que eu fiz uma pregação mesmo assim de dupla. Acho que o Rafael também, né, Rafael? Foi difícil, mas foi fácil, né? O Rafael é uma bênção de Deus. Eu acho que eu também não dificultei muito, né? Foi uma bênção de muita aprendizagem. Não foi de dupla. A gente nunca prega sozinho. Glória a Deus, né? Foi o Rafael quis dizer que o Espírito Santo sempre está com a gente. Nós nunca pregamos só, né? E hoje o Rafael vai iniciar o livro de Tiago. A gente estava com a dúvida qual livro iniciaríamos a nova série. Qual seria? E para a glória de Deus escolhemos esse livro, junto com a bênção do Senhor Jesus. E o Rafaelzão vai iniciar. E glória a Deus, Rafaelzão. Vai que é tua. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus a todos que passaram por esse dia bastante chuvoso, né? E glória a Deus por isso, porque essa chuva encheu aí os açudes da Palmácia, muitas coisas boas. A gente tem que olhar sempre pelo lado positivo, né? Das coisas que acontecem. E diante disso, a gente vai dar início a uma nova série. Terminamos a série de Romanos, que foi extraordinário. Vai começar outra magnífica, que é a série de Tiago. E eu queria que vocês abrissem, né, a Bíblia no livro de Tiago. Vou começar fazendo uma oração. Tá bom, pessoal? Curvamos as nossas cabeças. Jesus, nós estamos aqui, Jesus, com um único propósito, que é para te adorar. Agradecemos ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Jesus. Pela tua bondosa graça, Pai, que tem nos sustentado até aqui. Deus, que nessa noite, teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Que ela é rica em ensino, Jesus. Abençoa essa noite a vida de cada um que está aqui essa noite, Pai. Nos nossos lares, nos nossos familiares. Que o teu reino, Jesus, avance em nossa cidade, Pai, por meio da pregação da tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o Raul já começou, quem foi Tiago? Vamos logo dar início a essa carta, fazendo uma pergunta. Quem foi Tiago? Eu vou fazer uma breve questionamento, né? Algumas objeções. Quem acha que houveram um Tiago no Novo Testamento, levanta a mão. Quem acha que houveram 2 Tiagos? Aí já tem o André. Quem acha que houveram 3? A Ju, rapaz, e a Maria do Céu. E quem acha que houveram 4 Tiago? Fala. Quem acha que houveram 5? Vamos levantar todo mundo. Ah, pessoal. Quem ficou na dúvida? Pronto. Hoje nós vamos aprender quem foi o Tiago que escreveu essa carta. Porque a gente vai ler várias passagens. E Tiago disse, Tiago falou, e Tiago... Várias reflexões, expressões nos versículos que mencionam esse Tiago. Primeiro de tudo, vamos saber
quem é esse Tiago. Houveram 4 Tiago, tá bom? 4 personagens. Houveram muitos Tiagos, mas mencionados pelo Novo Testamento foram 4 pessoas chamadas Tiago. O primeiro Tiago, óbvio, ele é irmão de João. Eram chamados filhos do trovão. O próprio Jesus falou. Ele era irmão de João. O outro Tiago era o Tiago, filho de Alfeu. É o que é o chamado Tiago menor. É outro discípulo chamado Tiago. Um outro Tiago era o próprio irmão de Jesus. Jesus teve um irmão chamado Judas, outro irmão chamado Tiago e outras irmãs. E um dos irmãos de Jesus se chamava Tiago. E quem era esse quarto Tiago? Era pai de Judas. Rafael, Judas Iscariotes? Não. Qual Judas? Quando Jesus vai dar a lista de discípulos de Mateus, Marcos e João, ele dá a lista de discípulos. E tem um discípulo lá chamado Tadeu. Marcos e Mateus dão o nome dele de Tadeu. Somente Lucas o chama pelo segundo nome, Judas Tadeu. E quando ele faz essa reflexão, Judas Tadeu, filho de Tiago. Ou seja, tinha um discípulo, tinha 2 discípulos chamados Judas, os Iscariotes, e esse Judas Tadeu, que era filho de um homem chamado Tiago. Consequentemente, era uma pessoa muito nova, ou também o pai dele estava junto com esse início desse ministério terreno de Jesus. Ou seja, então, houveram 4 pessoas que se chamavam Tiago. Qual deles, Rafael, escreveu essa carta? Ela foi escrita no ano 44, certo? Foi a primeira carta escrita pelos apóstolos. É a primeira carta escrita do Novo Testamento. É chamado o provérbio do Novo Testamento, para vocês terem de tanto ensinamento que há referentes à sabedoria e aplicação prática. E o Tiago que escreveu essa carta, ela foi o próprio irmão de Jesus. Ele a quem escreveu. Por que, Rafael, não foi os 2 apóstolos ou aquele Tiago, pai de Judas? Porque quando ela foi escrito, o Tiago, no capítulo 12, que era o irmão de João, ele tinha sido decapitado, ele tinha sido morto. Essa carta foi escrita logo após o seu assassinato. Então, é óbvio que não foi ele quem escreveu. O outro Tiago, o filho de Alfeu, Tiago menor, não foi ele também, porque no Novo Testamento, na igreja de Jerusalém, não há menções em relação a ele como liderança de alguma igreja, de alguma igreja que foi estabelecida ali em Jerusalém. Só que o Tiago, irmão de Jesus, que no momento que Jesus estava começando o seu ministério terreno, o Evangelho de João menciona, capítulo 7, versículo 5, que nenhum irmão creu em Jesus. Nenhum dos irmãos deles acreditavam que Jesus era o Messias. Aí fica aquela pergunta: poxa, nossa, o próprio Cristo, os irmãos deles eram tão incrédulos assim. Será que Cristo não testemunhava que era? É óbvio que testemunhava. Mas existe aquela velha frase, né? Que é quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então esse Tiago, ele foi só reconhecer que Jesus era o Messias após a ressurreição. Com certeza ele deve ter ficado com o coração muito aflito, doloroso. Nossa, ele convivendo comigo dia após dia, e eu fui tão cego que eu não pude discernir, saber, entender que ele era o Messias. Só fui reconhecer depois da sua morte, da sua ressurreição. Com certeza foi um momento muito delicado que Tiago passou. E essa carta, ela foi escrita no ano 44, e Paulo menciona em Gálatas capítulo 2, que Tiago, ele teve uma transformação tão grande na vida de Tiago, que naquela época ele não creu que Jesus era o Messias. Quando
Jesus estava, né, caminhando por Jerusalém. Só que Paulo menciona que em Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 12, que Tiago, após a ressurreição, creu e houve uma transformação muito grande, que ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele se transformou em um dos pilares, juntamente com Pedro e com João. E o propósito dessa carta que Tiago escreveu? Nessa época, a igreja de Jerusalém, os cristãos eram todos judeus, vieram do judaísmo. Então havia muita perseguição. Essa perseguição começou tanto pelos judeus, como também pelo Império Romano. Começou logo após a morte de Estevão, capítulo 7. Estevão foi morto a pedradas ali, foi apedrejado. E ali deu início a perseguição dos próprios judeus contra os cristãos ali que estavam se convertendo. Perseguição religiosa, mas que eles não aceitavam, não reconheciam, chamavam ele não o reconheciam como um movimento certo, correto. Eles acreditavam que era uma rebeldes, que havia se rebelado contra o judaísmo. E depois no capítulo 12, quando Tiago foi decapitado, ali deu início também uma forte perseguição, entre esses capítulos 7 e 12. E ali os cristãos que viviam em Jerusalém, eles sofriam muita perseguição, muita. E muitas mulheres perdiam seus maridos, filhos perdiam seus pais, pessoas perdiam suas casas, pessoas que tinham comércio não tinham mais como fazer essa transição de comércio, porque eles haviam sido convertidos. Ou seja, a pessoa perdia tudo, era considerado como um mau cidadão naquela época. E Tiago, sabendo dessa questão, ele começa a escrever essa carta para orientar essa igreja. Uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava passando por um momento muito tenso, como foi toda a história da igreja. A história da igreja sempre foi, no contexto, o cenário, sempre foi cercada de perseguição, sempre foi cercada de aflição, e pela graça e a misericórdia de Deus, ela sempre suportou, ela sempre ficou de pé, e ela sempre caminhou. Como Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o propósito dessa carta era para ensinar aos cristãos a buscar sabedoria, para saber lidar com cada situação, principalmente situações essas adversas. E a respeito, porque eles ouviram muito a respeito de Cristo, ouviram da própria boca de Cristo as bem-aventuranças, ouviram dos apóstolos, então eles sabiam muito. O que é que eles estavam precisando fazer? Colocar esse ensinamento em prática. Essa é o grande resumo do Tiago. Era ensinar eles a buscar sabedoria, pedir discernimento e colocar esse ensinamento em prática no seu dia a dia. Esse é o propósito da carta. O destinatário dela nós já mencionamos que eram judeus que haviam perseguidos. E Tiago começa no capítulo 1. Olha a transformação do evangelho quando realiza na vida de uma pessoa. Lá em João capítulo 7, versículo 5, diz que nem os seus irmãos criam nele. Mas já no início da carta, Tiago já menciona uma palavra enfatizando o que o evangelho faz na pessoa. Ele começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhecendo com a humildade que ele era servo, daquele a qual ele outrora não reconheceu, mas depois ele foi impactado. O Espírito Santo revelou a ele, é o Messias, é Cristo. Ele ressuscitou. E ele começa logo dizendo que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12, aí quem essa carta era direcionada? As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Você vai ver uma linguagem meio judaica, por causa do começo dessa carta. Você vai ver ele falando sobre sinagoga, ao invés de igreja, por causa do começo da carta, que foi a primeira carta que os apóstolos escreveram. E ele fala, capítulo 2, ele vai falar sobre os efeitos da sabedoria nas provações. E ele começa dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria, por passardes por várias provações. Como é que uma pessoa pode ter alegria passando por uma provação? E como é que Tiago pede isso para a igreja? Como é que Tiago faz essa omissão? Vocês têm que ter alegria. Quando você estiver sendo morto, quando você estiver perdendo seus pais, perdendo suas mães, quando você estiver sendo apedrejado, quando vocês perderem tudo, suas casas, tenham uma alegria. Não é? Fica meio assim, né? Nossa, como é que o cara vai pedir alegria num momento tão delicado desse? Tiago está dizendo o seguinte, que debaixo da perspectiva cristã, todo cristão conhece o Deus que serve. Todo cristão sabe que é um Deus soberano, que é um Deus santo, que é um Deus que tem todo o poder. E tudo acontece por meio de permissão de Deus. Até em situações adversas para um crente fiel. Nenhum apóstolo teve descanso e todos foram fiéis a Deus. A igreja permaneceu de pé, sendo fiel a Deus e passando por momentos terríveis. Então ele está dizendo o seguinte, vocês creem no Deus que vocês servem. Esse Deus, ele é soberano. Então, nessa realidade que vocês estão passando, tenham sabedoria, ou seja, tenham alegria, porque não é aquela alegria de fingir que nada está acontecendo. Não, é uma alegria de saber que nós estamos passando por isso, mas tem um propósito para essa dor, tem um propósito para essa porta fechar, tem um propósito para esse caminho ficar estreito, tem um propósito para esses não que eu recebo, tem um propósito que nós vamos conhecer. No versículo 3, ele indica esse propósito. Por que vocês precisam ter alegria no meio das provações? Versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o que vocês cantaram no louvor aqui. Teve uma parte do louvor que diz assim. Deixa eu lembrar. Você será provado para ser aprovado. É uma coisa assim, não é? Eu não sei cantar, eu sei falar. Então, toda prova, toda situação difícil que nós passamos tem um objetivo. Deus coloca alguém em prova para aprovar essa pessoa. Deus nunca coloca nenhuma situação difícil com o objetivo de destruir, com o objetivo de fazer com que essa pessoa caia, com o objetivo de fazer com que essa pessoa desista. Não, é para extrair dela confiança no Deus que ela serve. É para extrair dela humilhação diante de Deus. É para extrair dela total dependência de Deus, né, numa situação dessa. Por isso que ele fala que, sabendo que a provação, essa igreja que estava passando por isso, é a provação que vocês estão passando, tem um objetivo: a provação da vossa fé. E uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ou seja, ela produz um propósito. Toda fé, uma fé verdadeira, ela é caracterizada por duas coisas. É uma fé produtiva e uma fé perseverante. E qual a aprovação? O que é a aprovação? Qual é o seu objetivo final? Versículo 3. Versículo 4, desculpa. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Esse é o objetivo da aprovação. Formar no cristão o caráter de Cristo. É formar nele, esculpir nele a imagem de Cristo, as características de Cristo. Como é que uma pessoa vai perdoar alguém, ter misericórdia por alguém, quando ela for injustiçada? Quando ela for alguém enganá-la, quando alguém maltratar, aí ela vai esculpir, vai ser moldado o caráter de Cristo, fazendo com que ela faça o quê? Perdoe, tenha misericórdia. Ela está aprendendo com Cristo. Como é que ela aprende? Cristo coloca ela numa situação para ela, a sua fé vai ser evidenciada em prática dessa forma, dessa maneira. Tenha ação completa e sejais perfeitos e íntegro. Perfeição
e ser uma pessoa ser íntegra e perfeita, ela ser um crente de verdade, ela ter confiança no Deus que ela serve. Essa sabedoria, no versículo 5, as suas Bíblias aí tem um subtexto assim, que diz assim, ó, como obter sabedoria. Tem algumas Bíblias assim, dividindo o versículo 4 por 5, ou não tem nenhum isso, pronto. Quando os escritores, os tradutores da Bíblia em português fizeram isso aqui, confunde um pouco os leitores. Mas o versículo 5 está junto com o versículo 4. O final do versículo 4 ele fala assim, ó: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, o objetivo da aprovação é para que vocês sejam completos, é para que vocês sejam perfeitos, íntegros, é para que vocês sejam equilibrados e não tenha nada deficiente, ou seja, não falte nada em vocês. Aí versículo 5, mas, porém, se faltar alguma coisa, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele identifica, ó, se faltar alguma coisa em meio à aprovação, em meio à dificuldade, à aflição, essa coisa vocês vão pedir sabedoria para identificar o que é que falta, para identificar o que você não tem percebido, o que não tem crescido, o que não tem frutificado dentro de você. Vocês peçam a Deus, versículo 5, ó, peçam a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe concedida. Tem uma palavra aqui chamada impropera. Quem significa o que é isso? Nada lhe impropera. Primeiro ele fala assim, ó, peça a Deus, que Deus dá de liberalmente, ou seja, que Deus dá de maneira generosa, que Deus tem propósito de fazer isso, de responder às orações dos seus servos, que Ele dá com maneira generosa, com maneira abundante. E tem uma palavra chamada e nada lhes prospera. Essa palavra quer dizer assim, ó, quando você pede algo a alguém, uma coisa, aí essa pessoa pega e passa na sua cara depois, aí ela vai pedir algo a você, aí você não dá, aí ela lembra, tu me pediu, fica passando na cara. Pronto, é isso que significa nada lhes prospera. Ou seja, Deus não passa na cara das pessoas quando as pessoas pedem a Ele algo. Deus não fica relembrando essas coisas. Deus não faz isso. E ser-lhe concedido, ou seja, se vocês pedirem essa sabedoria, será dado. Se vocês confiarem no Deus que é todo poderoso e tem essa sabedoria que é indescritível, e pedir a Ele sabedoria, não é sabedoria para enganar os outros, não é sabedoria para se dar bem na vida, é sabedoria para confiar em Deus em toda e em qualquer circunstância. É isso que Deus faz, é isso que Deus realiza na vida dos seus servos. E ele fala de que maneira a condição para que isso aconteça. Versículo 6, de que forma nós obtemos respostas em nossas orações. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Essa é a forma, pedir com fé. O que é fé? É não duvidar. É você pedir acreditando no Deus que está lhe ouvindo, que Ele tem poder para realizar. Não é duvidando, Deus, se... Não, é pedir com fé, acreditando. E o que evidencia essa fé? É que você pede em todo dia. É que você pede a todo instante. O que evidencia essa fé, essa petição com fé, não é você pedir hoje e amanhã desistir, não. É você pedir toda hora, todo dia, mesmo sem houver uma resposta. Isso é fé. É você acreditar, sempre, sempre, sempre. E em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí Tiago vai falar assim, aquele que deu um exemplo da forma como pedir, peça com sabedoria. E em nada duvidando. Aí ele deu um exemplo do mar, de uma onda do mar. Uma pessoa que duvida é semelhante a uma onda do mar. Vem um vento forte, aí vem uma direção, aí
a força dele leva a onda para a direção que o vento está indo. Se vem o vento de outra parte, a força dele pega e empurra a onda do mar para a direção do vento. Isso é uma pessoa, trazendo para isso aqui que o Tiago está falando, é uma pessoa que está, ela sempre vai andar conforme as circunstâncias. Ah, se hoje está chovendo, não vou não. Ah, se hoje está fazendo, dá para ir para a igreja, eu vou. Ah, se hoje eu não tenho roupa para ir, não vou não. Não, mas ela é de acordo com circunstâncias. Ela sempre vai caminhar de acordo com as facilidades da vida. Então ele está trazendo isso, que é uma pessoa com fé, ela confia independente da situação. Ela confia, ela acredita. Ela pode estar tudo dando errado, pode estar tudo dizendo ao contrário, mas ela continua pedindo com fé, acreditando nesse Deus que ela serve. Aí ele vai falar no versículo 7. Por que essa pessoa, que ela é semelhante a uma onda, que vem o vento e empurra ela para o outro lado. Vem o vento forte e empurra a onda para o outro lado. Por que ela é assim? Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Porque essa inconstância não deixa ele, não permite com que ele acredite. Ele vive assim. Ele não acredita, na verdade, ele não acredita em Deus. É uma pessoa que não confia no poder de Deus. É uma pessoa que não confia no Deus poderoso que o resgatou, que o amou. É uma pessoa que não confia. Ela acredita nas coisas do mundo. Ela acredita estão dizendo que isso vai ser desse jeito. Ela não acredita nas coisas do mundo. Ela não confia no poder da palavra de Deus. Ela acredita naquilo que as pessoas falam. Ela não confia no poder que essa palavra produz. Se essa palavra diz que se você crer, você será salvo, tu e a tua casa, a sua casa vai ser salva. Se essa palavra diz que se você confiar no poder de Deus, que Ele vai transformar a sua vida, ela tem poder para realizar isso, porque você confia no poder que essa palavra produz. Então uma pessoa inconstante, ela não dá valor para isso. Não dá valor para os ensinamentos bíblicos. Ela confia naquilo, ou qualquer outra coisa que dê resultado instantâneo, rápido e pronto. Ela confia nisso. Aí Paulo identifica as dificuldades que estavam tendo nessa igreja. Eram muitas. Tanto de pessoas que perdiam suas casas, perdiam seus familiares, perdia tudo. Um casal de judeu, se um homem se reconhecesse a Cristo como Messias e se convertesse, a mulher, ela abandonava o cara, e vice-versa. Se fosse a mulher que acreditasse no Jesus como Salvador e se convertesse ao cristianismo, o homem, pela religião judaica, ele abandonava a mulher. Então era nesse contexto de pessoas que passavam diversas dificuldades. Aí falando tão de Paulo, Tiago identifica uma das dificuldades que essa igreja passava, versículo 9, que era a questão financeira. E o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, aqueles irmãos que estavam passando dificuldade financeira, que não tinham nada, eles estavam sendo tentados a querer ter alguma coisa de maneira rápida e prática. Então, uma pessoa que está passando por uma situação difícil financeira, quando nada não dá certo, quando não tem trabalho, enfim, não falta comida, um homem, ele fica perturbado. Imagina um pai de família com um bocado de criança para comer. Ele é tentado a fazer coisas ilícitas, a fazer coisas ilegais. Ele é tentado a fazer isso para matar fome, ou então a ser vergonha isso mesmo. Então Tiago está dizendo, vocês de condição humilde, glorie-se nisso, na sua dignidade. Por quê? Porque pobreza não é pecado, ser humilde não é pecado, não ter uma condição boa, isso não é pecado. Isso faz parte. A igreja primitiva, a maioria era de pessoas assim. E não era porque eles eram pecado, não é porque eles... Não, é porque tem gente que
passa dificuldade, tem gente que é assim. Mas o que é importante, o valor que para Deus é ser digno, é não querer tirar nada de ninguém e nem querer conseguir nada, algo de maneira indigna. É ser digno. Aí o outro lado, o rico, versículo 10: e o rico na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui ele deu o exemplo do rico, da pessoa que confia na sua riqueza, da pessoa que vive em função disso, da pessoa que a expectativa de vida dela é em torno das suas posses, ela é em torno daquilo que ela possui. E Jesus está dizendo para nós, por meio da sua palavra, que a nossa expectativa não está nas coisas terrenas, que a nossa expectativa de vida não está nessas coisas que o ladrão vem e rouba. A nossa expectativa não está nisso, que vai se acabar um dia. Como ele disse com o exemplo da flor aqui, a flor que tem toda a beleza, que tem todo o seu... tem toda a formosura, mas chega uma determinada época do ano que ela murcha, que ela cai, que ela morre. Assim são as coisas terrenas. Elas vão passar com o tempo. O rico não se gloria nisso. Ele tem que se gloriar em quê? Na maior riqueza que Deus pode fazer de uma pessoa. É fé. Essa fé no coração. Porque ela não murcha, ela não cai, ela não morre. E ele não fica frustrado na vida. Porque ele sempre vai ser feliz. Sempre ele vai ser feliz. Independente se ele tenha ou não. Porque ele conseguiu entender que essa riqueza vale mais do que todas as cédulas aí que o homem criou. Ao identificar isso, versículo 11, Tiago passa para o versículo 12. Ao identificar isso, ele vai saber que essas pessoas vão passando por dificuldade, passando por esses momentos tensos. Eles teriam que identificar o que é tentação e o que é provação, o que é provação e o que é tentação. E ele começa o versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essas pessoas que estavam passando por dificuldade, elas teriam que pedir sabedoria a Deus, para saber discernir o que era provação, o que era tentação. Por quê? Porque quando elas estavam passando por uma situação difícil, o que é que elas escutavam? Vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão entristecendo a Deus, na verdade vocês estão servindo ao Deus errado. Como é que o Deus que vocês servem vão deixar vocês passar por isso? Como é que vocês não são cristãos, mas como é que esse cristão e esse Cristo promete vida em abundância? Como é que vocês estão passando por uma situação tão tensa desse jeito? Olha, aí Tiago vai, vocês têm que saber, pedir sabedoria para quê? Para saber identificar o que significa provação e tentação. Por quê? Porque nós somos submetidos a teste todos os dias. Todos os dias nós somos provados. Todos os dias Deus nos coloca em situações para que a nossa fé seja provada. Porque essa fé ela precisa ser uma fé viva, uma fé perseverante, uma fé produtiva. E de que maneira ela vai evidenciar isso? Em situações a qual requer dela fé, confiança, esperança, acreditar. Então ele começa dizendo que mais do que feliz é o homem que suporta, ou seja, aquele que permanece, aquele que não desiste, ele permanece de pé. Por quê? Porque ele está entendendo que diante da perspectiva cristã, o Deus soberano que ele serve, ele está passando por uma situação que é para evidenciar a fé dele, para aprovar a fé dele, para que outros glorifiquem ao nome de Deus pelo testemunho que ele está passando, refletindo. E ele vai falar, porque a perseverança que suporta, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá coroa da vida, ou seja, a vida como coroa. Pode inverter essas palavras, a qual o Senhor prometeu aos que amam. É nisso que a igreja precisa entender.
que existe um propósito, um objetivo para cada um de nós. Toda situação difícil, o Paulo dizendo a Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que todas as coisas contribuem para um objetivo final, moldar o nosso caráter, transformar o nosso eu, esculpir e formar a imagem de Cristo em nós, para que o nome dele seja glorificado. E Tiago vai, depois que ele falou dessa diferença, falou primeiro da provação, agora ele vai falar sobre a tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Aqui ele vai falar sobre... Nós precisamos de sabedoria para não transformar a provação em uma tentação. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos propícios a transformar a provação em uma tentação. Por causa dessa fraqueza que o ser humano possui. Ele tem essa forma de interpretar a situação e usá-lo como uma tentação. E ele vai falar que ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque ele vai logo colocar uma culpa em alguém. Porque ele vai logo colocar uma culpa em outra pessoa pelo que ele está passando. Versículo 14. E ele vai falar sobre a origem da tentação. Primeiro ele falou sobre provação, versículo 12. Depois ele falou sobre tentação, versículo 13. E agora ele vai explicar por que a origem da tentação, como ela inicia. Por que a pessoa, quando está sendo provada, não interprete isso como uma tentação. E ao interpretar como uma tentação, não coloque culpa em Deus. Porque ele vai falar a origem, aonde inicia. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Versículo 14, ele fala sobre a origem da tentação. É como se fosse uma pescaria. Tá lá o peixinho lá, nadando na água. Tem uma isca lá para pegar esse peixe. O peixe não vê o anzol, ele vê a isca. Então é assim a tentação. A tentação, ela joga a isca e esconde o anzol. Quando nós pegamos a isca, nós caímos na armadilha. Esse ele deu exemplo sobre tentação. Como ela começa? Do nosso próprio coração. É daqui que é a sede que saem todas as coisas. Aqui que sai tudo de ruim. Está aqui. Por que não sai? Porque tem o Espírito Santo da Graça bloqueando assim, ó. Bloqueando. Basta você sair e largar. Aí você vai ver o monstro que você é. Porque todo homem é assim. Todo. Se não for o Espírito Santo e a misericórdia de Deus, nós... é só pela graça mesmo de Deus. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, aí ele falou, eu falei sobre o exemplo de pescaria, peixe, né? O André entende bem sobre isso. Aí eu vou falar sobre um outro exemplo sobre gravidez. Mas não me entendam mal, é apenas um exemplo. Então a cobiça, depois de haver concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, quando é que há uma gravidez? Quando duas pessoas se relacionam e nasce uma criança. Quando é que nasce o pecado? É quando você tem uma relação íntima com ele. Qual é a conclusão? O salário do pecado é a morte. Nasce uma criança dessa relação. Nasce uma criança chamada pecado. E quando ele nasce, ele não mata ele não. Ele mata quem? Nós.
Ele nos mata. Ai, ai. Aí Paulo, logo, a pessoa tem essa, quando está passando por isso, é que nem lá no Jardim do Éden. A Eva, não foi, cada um botando culpa no outro. Um culpou a Eva, outro culpou a serpente, culpou Adão. Então, sempre numa situação onde há quedas, sempre a pessoa ela não reconhece que foi ela. Ela não reconhece que aquele pecado que nasceu tem o DNA dela lá. Foi você que é sua responsabilidade. Foi você, tem seu DNA. É fruto seu. É fruto seu. Aí o que é que ela faz? Ela não reconhece. Ela quer botar a culpa nas situações, nas coisas, em outras pessoas. Aí o que é que ele fala em versículo 18? Versículo 18? Ah, rapaz, essa aí. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, não vos enganem. Se isso acontecer, não bote culpa em ninguém. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Assuma sua posição de mulher, de homem. Assuma isso. Por quê? Porque pode a pessoa colocar a culpa em Deus. Se Deus é soberano, Ele faz todas as coisas, então se acontecer, é a culpa dele. Se Ele é o que tem o controle de tudo sobre as suas mãos, se uma árvore cai, tudo está sobre a sua soberania, se acontecer, é culpa dele. Foi Ele que permitiu, foi Ele que botou eu lá naquele jardim, foi Ele que botou aquela árvore lá, foi Ele que fez a serpente, foi Ele que fez, foi Ele, então tudo é culpa dele. Aí Tiago vai dizer, não, 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está falando essa característica da bondade de Deus, de que Ele é santo, justo e bom. Aí ele usa uma palavra chamada dádiva e outra chamada dom. O que é dádiva? É dar. Dádiva é dar. E o que é dom? É aquilo que Ele deu. É aquilo que Ele deu. São toda dádiva e o dom, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Por que ele usou essa expressão Pai das luzes? E no final ele falou sobre que essas luzes não podem existir variações e nem sombra de mudança. Porque se nós olharmos para hoje, nós olhamos para o céu, talvez está um tempo muito nublado, mas quando está chovendo nós vemos a lua, vemos as estrelas, mas ao amanhecer nós não conseguiremos ver. Veremos o sol. Quando é à noite nós não conseguimos ver o sol, vejamos o quê? As estrelas e a lua. Ou seja, a luz dessas estrelas brilham de acordo com o tempo. Por isso que ele deu esse exemplo aqui. Ele é o Pai das luzes. Independente da situação, Ele nunca deixa de brilhar. Por que Ele não deixa de brilhar? Porque Ele é perfeito, porque Ele é santo e porque Ele é bom. E nele não há variações e nem sombra de mudança. Engraçado que a gente traz água para cá, mas nunca bebe, né? Versículo 18. Conscientes dessa essência que Deus é, de que Ele é santo, da imutabilidade de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo que Ele faz, tudo que Ele permite tem como objetivo nos aperfeiçoar. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Por meio dessas aflições, tribulações que passamos, tem um objetivo: nos levar para a glória, nos levar para a eternidade. Aí ele fala uma palavra chamada primícias, para que fossemos primícias de sua criatura. O que era primícia no Antigo Testamento? Primícia era aquilo que era a oferta, aquilo que ele pegava do bom e do melhor e ofertava a Deus. Ali era a primícia, era um ato de fé.
É como se você está aqui cultuando ao Deus. Aí hoje eu vou dar uma primícia para o Senhor. Não é o 10%, é uma primícia. Você dá uma primícia, depois você dá a oferta e assim por diante. Hoje eu vou dar hoje o meu domingo vou dar uma primícia para Deus. O que é que eu vou fazer? Primeira hora do dia, primeira hora que eu acordar, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou agradecer. Você está agradecendo a Deus, colocando Ele como primeiro lugar. Quando Ele fala sobre que nós, para que fossemos como primícias de suas criaturas, Ele está dizendo o seguinte: que diante dessa realidade, nós somos primícias, nós já experimentamos, já desfrutamos da eternidade com algumas coisas ainda nesse tempo presente. Nós já desfrutamos daquilo que há por vir aí, já nessa caminhada cristã. Por quê? Porque nós temos comunhão com Deus. Nós temos a presença dEle conosco. Nós já temos essas primícias, essas coisas que há de acontecer lá na glória. Então, a pessoa consciente disso, ela começa a desfrutar, ela começa a experimentar essas coisas. Depois de ele ter estabelecido sobre essa questão de sabedoria, peçam sabedoria a Deus, busque discernimento. Ele enfatiza sobre a colocar em prática. Agora vocês vão colocar em prática, agora vocês vão botar a mão na massa. Agora vocês vão fazer de pé aquilo que vocês escutam sentado. Agora vocês vão colocar em prática esses ensinamentos. Por quê? Versículo 19. Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Agora ele vai falar sobre princípios de relacionamentos dentro dessa congregação, dessa igreja. Vocês precisam, como é que vocês vão colocar em prática? Vocês precisam ter gostar de ouvir. Vocês só vão aprender se vocês gostar de ouvir, de vocês ter esse compromisso de ouvir, de aprender. Por quê? Porque as pessoas que mais lá na frente ele vai citar, as pessoas que não colocavam isso em prática, eram pessoas que não gostavam de ouvir. Ou seja, elas eram fácil para falar, elas eram fácil para acusar, mas elas não gostavam de ouvir. E a pessoa tem que ter disposto a aprender, disposto a ouvir, principalmente conselhos de pessoas mais velhas, principalmente conselhos de mulheres mais velhas. Por quê? Porque ela tem a nos ensinar, pessoas maduras na fé, que já passaram por coisas que nós estamos passando agora. Então ela tem total autoridade para dizer, isso aqui, não faça isso, cuidado. Por quê? Porque elas passaram por isso. E a gente tem que ter sempre essa disposição para ouvir conselhos de pessoas mais velhas na fé. Sejam pessoas mais em relação à idade, sejam a tempo na fé. Que pessoas já estão na caminhada por algum tempo. E ele fala tardio, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós precisamos ter cuidado com as palavras. Por quê? Porque numa situação difícil, se nós não buscarmos sabedoria, nós vamos interpretar a situação difícil e nós iremos explodir, nós iremos se irar. E muitas das vezes, quando a pessoa está com raiva, ela acaba falando coisas que não devia. E principalmente por pessoas que são queridas dela, principalmente por pessoas que são próximas. Então, no momento de sofrimento, ela acaba se irando, ela acaba falando coisas que não deveria falar, em situações que não deveriam acontecer. Então, Tiago, vocês sejam prontos para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Tem um controle, tem um equilíbrio, tem um bom senso. Cuidado para que vocês não possam ferir com palavras pessoas que querem o bem de vocês, que amam vocês. Por quê? Versículo 20. Porque a explosão dessa ira, da raiva, da indignação, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, um momento de insatisfação, que a pessoa se ira, ela explode.
E muitas das vezes essa ira fica guardada como uma mágoa, que é também muito perigoso, ou como uma explosão que você acaba falando coisas para outras pessoas. E isso não condiz com o comportamento cristão. E isso não condiz com o comportamento cristão dentro da igreja. A igreja precisa ser uma igreja que saiba ter esse diálogo de saber tratar os seus irmãos, saber respeitar os seus irmãos, saber que o outro, às vezes uma pessoa não cumprimenta você, vai lá o que aconteceu no dia, a briga que ela teve em casa com os pais, enfim, uma série de coisas. Vocês precisam saber e não ficar chateado com o irmão, porque o fulano passou por mim, não falou. Não, mas cada um passa uma luta interna e externa dentro do seu lar. E quando vem aqui para a igreja, ela vem com toda arrasada, quebrada por dentro, e às vezes acaba falando coisas, ou nem falando. E vocês ficam às vezes fica meio triste. Versículo. Aí o que é que o Tiago fala? Versículo 21. O que nós devemos fazer então? Como nós devemos reagir? Nossa, Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é que vocês devem fazer? Pronto para ouvir, tardio para irar, tardio para falar, tirar essa roupa suja. Pronto, tirar essa roupa suja. Suja de quê? Suja de maldade, suja de impureza, todo esse acúmulo de coisas ruins. Vocês tirem essa roupa, que está vestindo você. E o que é que você tem que fazer? Façam isso, e após isso vocês se vistam de uma roupa nova. Despojando de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão. Rafael, o que é acolher com mansidão? Aí você ser tranquilo. Ai, essa palavra é tão boa, que coisa maravilhosa. Mansidão é isso? Não. Apesar de literalmente pensar que é ser isso, mas não é. Quando Jesus foi falar sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. O que é ser manso? Ser manso é uma pessoa que não entra em disputa. Ser manso é uma pessoa que não quer guerra. Ser manso é uma pessoa que está disposta a sentar lá atrás para que o outro sente na frente. Ser manso é uma pessoa que não quer títulos. Ser manso é uma pessoa que não quer ser reconhecida. Ser manso é uma pessoa que ela quer que o outro se alegre, ela quer chorar para que o outro venha se alegrar. Ela quer, o exemplo de Abraão, chegou Ló, Abraão. Aí, eu quero ir para ali, ele viu lá aquela vegetação cheia de coisas, ao olhar dele, aí Abraão, se você quiser ir para ali, vá. Se você escolher o outro lado, eu vou para o outro lado. Ou seja, ser manso é uma pessoa que não quer disputa, que não quer guerrear, que não quer duelo, que não quer ser reconhecido, que não quer entrar em questões assim. Isso é ser manso. Por quê? Uma pessoa lá fora, ela sempre está em busca de querer ganhar, de querer crescer, e muitas das vezes passar por cima de outras pessoas para conseguir essas coisas. O manso não. O manso, ele dá um passo atrás. Não, quer passar na minha frente? Passe. Você quer ser favorecido? Você quer receber esses... Receba. Ser manso é isso. Por quê? Versículo... Com mansidão a palavra de voz implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Buscar sabedoria para entender as situações é isso. A pessoa que busca sabedoria, ela é pronta para ouvir. E ela é pronta para ouvir e ela quer colocar isso em prática. Ela quer evidenciar com sua vida, ela quer testemunhar com sua vida a respeito do que Jesus fez nela, do que o Espírito Santo está trabalhando. E ele disse: tornai-vos
pois praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Aí ele vai falar o exemplo de alguém que não pede sabedoria, que não está pronta para ouvir, que ela está sempre disposta a falar e a ensinar. E ele vai dar o exemplo de uma pessoa que quando passa pela situação difícil, ela não sabe reagir da melhor maneira. E ele vai falar aqui que ela somente gosta de ouvir. Ela não tem essa resposta positiva para Deus. Aí ele vai falar do versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, um espelho, naquela época não era a qualidade que há hoje. A qualidade que dá hoje é um espelho nítido, boa qualidade, reflete bem o seu rosto. Naquela época era um metal, bronze e ouro, que não tinha essas tecnologias que há hoje, um espelho. Ou seja, quando essas pessoas que não eram praticantes da palavra, essas pessoas que ciravam, essas pessoas que não gostavam de ouvir, quando elas olhavam para o seu rosto e elas não viam as coisas erradas que ela fazia. Elas não viam que ela dava um mau testemunho. Por quê? Porque elas olhavam para o seu rosto e elas não viam imperfeições. Por quê? Porque o espelho da época era metal, bronze. Ele não mostrava as imperfeições. Mas quem era que via as imperfeições? Eram as pessoas que viam o mau testemunho delas. Eram as pessoas que viam que ela esse cara só faz ouvir, não pratica nada. Esse cara só fica sentado aí na sinagoga, andando ao lado dos apóstolos, e não está nem aí, não ama, não perdoa, não ajuda o próximo, necessitado. As viúvas, tudo aí precisando de uma cesta básica, os órfãos precisando de uma ajuda. Não está nem aí, é somente ouvinte aí, não pratica nada. Aí o versículo 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, ele se contenta com aquilo. Ele não tem essa autoanálise, essa autoanálise de si mesmo para reconhecer onde é que está o erro, onde é que está a falha dele. Por quê? Porque ele não gosta de ouvir os outros. Ele gosta do quê? De falar. Ele gosta de falar, ele não gosta de ouvir. Quando os outros vão falar, ele, não, já sei, tá bom. Por isso que ele tem essas atitudes negativas. Mas aquele que se considera atentamente, aí Tiago vai falar, deu o exemplo negativo, agora eu vou falar do exemplo positivo, daquele que ouve e pratica a palavra. Por que ele pratica? Versículo 25, porque aquele que se considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que se realiza. Ou seja, aquele que ouve os ensinamentos e é submisso à voz de Deus, ele coloca em prática, ele não duvida, ele persevera, ele acredita no poder que essa mensagem produz. Ele acredita nas promessas que ela nos diz. Se você fizer isso, se você andar por aqui, você vai receber, você vai ter. Você precisa acreditar nessas promessas. Aí tem uma palavra chamada aqui operoso, mas operoso e praticante. Parece duas palavras semelhantes, operoso e praticante. Eu fui olhar no dicionário, operoso significa aquele que conclui, aquele que vai até o final. Praticante é aquele que exercita, aquele que todo dia lê, todo dia ora, aquele que todo dia está disposto a amar, todo dia está disposto a perdoar. Ele exercita a sua fé. E ele faz isso, e ele é operoso, ou seja, ele não desiste dessa fé, ele não desiste da sua cruz, ele não desiste de amar o próximo, ele não desiste de fazer coisas boas. Ele é operoso, ele vai até o fim. Por quê? Porque Cristo foi até o fim por ele, Cristo foi até o fim por nós. E esse é bem-aventurado em tudo que é realizar. Por quê? Porque ele pratica aquilo que ele aprendeu. Ele vai ser feliz. Tudo que ele vai fazer vai ter uma conclusão e ele vai se alegrar. Ele vai ter um casamento feliz. Ele vai ter uma área profissional feliz. Ele vai ter uma área na educação feliz. Ele vai ser feliz em tudo. Porque ele acredita, ele persevera. Ele não larga a Deus depois que conquista as coisas. Ele não larga a Deus depois que ele conquista aquilo. Não, ele continua. Ele persevera. Ele acredita nesse Deus que ele serve. Aí ele dá o exemplo de uma pessoa
que é ouvinte e praticante, e de uma pessoa que é ouvinte, mas não praticante. É um exemplo de um religioso. Todo mundo sabe como é um religioso. Nos dias de hoje, é uma pessoa que se veste assim, coloca uma Bíblia, quando ele passa, o pessoal, olha, é um religioso. Uma pessoa que é crente, que é evangélico. Se ele for de outra religião, as pessoas vão conhecer da forma das características deles.